Olá, povo de Deus, muito boa noite, Paróquia São José Vespasiano. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso quarto dia da novena em honra a São Sebastião. Nós estamos aqui falando de alguns aspectos da vida do santo. Vamos falar ainda sobre a devoção a São Sebastião, sobre alguns símbolos dessa devoção, da imagem do santo, que sinais trazem essa imagem, tá bom? E eu já peço você que vai curtindo esse vídeo, vai compartilhando ele com outros irmãos, com outras irmãs, para que eles também bebam desse momento como nós estamos, né? Recebendo esses ensinamentos. Estou aprendendo muito com a vida de São Sebastião, mais um pouquinho, e eu tenho certeza que você também, tá? Seguinte, então, vamos pedir nessa noite de hoje que o Espírito Santo venha sobre nós, que ele nos dê condições de absorver, né, tudo o que ele tem para dizer para nós, mas principalmente que com o testemunho de São Sebastião ele renove a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos pedir ao Senhor que pela intercessão de São Sebastião, ele venha na noite de hoje, depois de ter ungido as nossas mentes, o nosso coração, os nossos ouvidos, que ele venha na noite de hoje ungir os nossos joelhos, para que nós continuemos em posição de oração, perseverantes na intimidade com ele e esperançosos, pacientes, esperando que ele nos escute, vigilantes, para que nós não venhamos a cair e principalmente que nós, como São Sebastião, estejamos atentos às necessidades dos nossos irmãos e irmãs que precisam da nossa oração. Uma grande e importante ação da Igreja, da sua vocação, é a intercessão, é a oração pelos necessitados e como Igreja, Senhor, nós te pedimos, dá-nos a graça de perseverar nessa vocação tão linda, nesse dom tão lindo que é o dom da intercessão. Fortifica os nossos joelhos, para que nós permaneçamos firmes nessa posição de oração, de intercessão, que nós permaneçamos firmes, não deixando que nada faça a nossa fé vacilar. Mas, se houverem vacilos, Senhor, que os nossos joelhos permaneçam fincados no chão, no terreno, no solo da fé, para que mesmo vacilantes, nós não fiquemos longe de Ti. Amém. Bom, e hoje nós vamos dar continuidade, né, com a história de São Sebastião. Nós vamos falar sobre o segundo martírio, tá? Segundo, como assim, né? Perdeu o dia de ontem da novena e que pena, tá? Então, quando acabar esse vídeo, você vai e olha o de ontem, tá bom? Que bom, você vai saber a história meio de trás para frente, mas tudo bem, vou deixar você conhecer, certo? Porque São Sebastião foi martirizado uma vez, mas foi salvo por graça de Deus, certo? Pelo cuidado de uma irmã muito especial e importante na sua vida, e conseguiu sobreviver. Lembrando que ele era um soldado, ele era um capitão romano, que descobriram que ele era cristão. O rei Maximiano exigiu que ele abandonasse a sua fé. Olha, deixe de seguir esse tal de Jesus e professe, né? Renuncie a essa fé e professe a fé dos soldados, né? A fé nos nossos deuses. Mas Sebastião não hesitou, permaneceu firme e por isso foi condenado à morte, tá?
Depois que ele foi cuidado pela irmã, pela Irene, o que aconteceu? Ele continuou, claro, o seu trabalho de evangelização, continuou ajudando os presos, os doentes, tá? Até que ele se apresentou para o rei Maximiano. Ele achava, que o rei, já que ele tinha durante muito tempo ocupado um cargo importante, era uma pessoa de confiança, ele quis ir lá e tentar, conseguir a conciliação, ou pelo menos abrandar a perseguição do Império Romano aos cristãos, mas infelizmente ele não consegue. Mas a gente já percebe aí que São Sebastião, ele não foi pedir para voltar para o exército, ele não foi pedir para que o imperador deixasse de persegui-lo, não. Ele foi pedir pelos cristãos, ele se coloca em intercessão, intercede pelos seus irmãos, pedindo para o rei, para o imperador deixar de persegui-lo. Mas, como eu já falei, ele não atende o seu pedido. E mais, ele, em mais um momento, acaba condenando Sebastião à morte, tá bom? E dessa vez, tá? Ele mandou que eles açoitassem Sebastião até ele morrer, tá bom? E que depois eles já tivessem certeza de que ele estava morto, porque na primeira vez eles deixaram ele lá, sangrando até morrer, eles esperavam que ele morresse, mas não morreu. Então, para terem certeza disso, eles olha, só deixem-no depois que ele estiver morto. E estando morto, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão jogá-lo numa fossa para que nenhum cristão possa encontrá-lo, para que ninguém resgate o corpo desse homem, tá? Para que ele não tenha nenhuma sepultura. Tamanho, o castigo que o rei, que o imperador Maximiano queria dar para Sebastião. E assim foi feito, tá bom? Porém, Sebastião era um homem muito conhecido, e ficou muito admirado pela sua coragem, pela história também, por ter sobrevivido a um martírio, e aí ele entrou em uma conexão muito forte com os seus demais irmãos cristãos, tá bom? E é aí que, já morto, nos relata a tradição, que ele apareceu para, tá bom? A Lucina, tá? Que era uma cristã, e disse para ela onde o seu corpo estava, e aí ele pediu para ser enterrado nas catacumbas junto com os apóstolos, que segundo a tradição foram enterrados lá nessas catacumbas, na chamada Via Ápia, tá bom? Enfim, como é interessante, as pessoas passaram a rezar e aí ela teve essa noção, tá? E conseguiu se conectar e aí entendeu onde estava, recebeu essa mensagem, A gente acredita que é uma mensagem de Deus. E aí ela sabia, soube, na verdade, por meio do próprio São Sebastião, onde estava o seu corpo. E aí, junto de seus irmãos, ela foi resgatá-lo e aí eles enterraram ele junto, como ele pediu, nas catacumbas, tá bom? Bom, alguns estudiosos acreditam, como eu falei, que está lá na chamada, ele foi enterrado no jardim da casa de Lucina, na chamada Via Ápia, tá bom? Que é onde até hoje se encontra a sua basílica. Eles construíram então nas catacumbas um templo, que é a chamada Basílica de São Sebastião. E o templo existe até hoje, e recebe devotos e peregrinos de todo o mundo, tá bom? O que a gente pode tirar, desse aspecto? Eu quis dividir os dois martírios, embora eles façam parte de um mesmo caminho, de uma mesma experiência, mas tem aspectos muito interessantes desses dois momentos, certo? Primeiro, como eu já falei, Sebastião, quando ele resolve aparecer para o rei, ele não aparece para pedir ao rei para que tenha compaixão dele, não.
ele vai pedir por todos os cristãos. Ele entende, né, que ele poderia, né, e tinha um direito, porque afinal de contas ele tinha um cargo importante. Ele poderia, com esse direito, já que já estava, já era de conhecimento de todo mundo que ele era cristão, ele queria interceder pelos seus. Ele podia pedir, né, alguns benefícios ao rei, ao imperador, e aí foi se utilizar disso, mas infelizmente não foi atendido. Mas ele se coloca em intercessão, o importante é isso. Ele se entende como aquela pessoa que pode ajudar os seus irmãos. E aí ele se coloca à intercessão. Outro aspecto importante, como nós já tínhamos falado, né, que continua além dele fazer esse pedido, ele continua evangelizando, ele continua como um anunciador da palavra. Ele não recua, gente, em nada, ele continua a sua missão. Ele não tem medo de ser encontrado, de ser denunciado, ele mesmo se apresenta ao rei. Então a gente percebe essa ousadia de Sebastião. Ele continua em posição de missão. Ele continua a postos para fazer a vontade de Deus, mesmo sabendo que poderia ser ameaçado de morte, como foi, tá bom? E aí, esse aspecto importante, como é linda, aí a gente já percebe, gente, a comunhão dos santos, tamanho grau de intimidade que Sebastião tinha com Deus, que quando ele morre, Deus permite com que ele indique a Lucina onde estava o seu corpo. E a gente não pode focar somente no aspecto extraordinário, tá? Dessa missão, mas no que esse aspecto aponta. É claro que é uma graça muito especial. Deus concede a ele, segundo a tradição acredita, essa graça de dizer, olha, onde está o seu corpo? E não é nem só para ser enterrado, mas para que Sebastião, a sua vida, sirva de exemplo da intimidade com Deus e da intimidade com os seus irmãos. E como ele era igreja, estava junto dos outros, né? Todo esse tempo. E como é lindo perceber esse aspecto, né? Uno da nossa igreja. Enfim, então, ele está ali e recebe essa graça, né? Que nos aponta, como eu já falei, não só para o extraordinário, mas para essa unidade da igreja. São Sebastião foi um homem que tentou promover essa unidade, tentou promover a paz. Os irmãos estavam junto de todos os seus irmãos, intercedendo, permanecendo firme, se colocando à disposição, certo? E Deus lhe concede a graça de ter um lugar para ser enterrado. E aí o lugar onde ele é enterrado vira um lugar também de devoção, onde o seu nome é lembrado e ele serve como porta, né, como lugar de encontro com Deus, de lugar de intimidade, né? E, enfim, a gente vai trabalhar isso nos próximos dias, mas como é interessante o templo, né, o lugar. A gente ficou esse tempo, né, em alguns momentos sem poder ir ao templo, e a gente sabe que a igreja ela é antes de tudo a comunidade, mas o templo, se ele é bem percebido, se a teologia do templo ela é madura, a gente consegue perceber a grandiosidade, né, do que aquele lugar representa. E mais do que um lugar para as pessoas estarem, é um lugar para elas se encontrarem com o Senhor, como vira, né, a catacumba que foi o sepulcro, né, o lugar de sepultamento de São Sebastião. Então, vamos pedir ao Senhor essa graça da não desistência, de continuarmos firmes como ele ficou. Nós rezamos no início, né, pedindo que o Senhor, né, fortaleça os nossos joelhos para que nós continuemos com eles dobrados, rezando pelos nossos irmãos, por aqueles que precisam, perseverando. Então convido você a rezar agora comigo, nesse pequeno momento de oração, pedindo ao Senhor Jesus que pela intercessão de São Sebastião, ele continue a nos dar perseverança. De forma especial, nesse momento em que ainda estamos vivendo uma pandemia, ainda estamos num momento
tão necessário de testemunho, de esperança, que Ele confia a nós essa experiência de sermos homens e mulheres da esperança. Que assim como São Sebastião, que se dispôs a interceder pelo povo, pelo bem dos cristãos, que Jesus conceda essa graça a nós, de sermos também mensageiros e intercessores do seu amor. Que Jesus nos dê a graça de perseverarmos na oração confiante, abandonada e esperançosa. Que Ele nos dê uma fé expectante, a fé que pede acreditando, mas que não se abala se as coisas não acontecem do jeito que pensamos e que pedimos. Que o Senhor nos dê a graça de uma fé madura, como era de São Sebastião, que em meio aos lamentos e murmúrios que ouvia, e que ele mesmo poderia ter optado por viver, ele não se abalou. Ele foi forte, perseverante e esteve em contínua ação de busca, entrega e serviço. Dá-nos essa graça, Senhor, de perseverarmos. Visita os muitos irmãos e irmãs que nesse momento têm se sentido abandonados, preteridos, esquecidos. Vai até aqueles que estão com sua fé abalada, que por algum motivo estão desanimados, querendo abandonar a caminhada. Dá a esses irmãos e irmãs uma fé tão fervorosa quanto a de São Sebastião, que em momento algum, que em hipótese alguma, pensou em te negar, em te deixar. Dá-nos a graça, Senhor, de caminharmos por amor e com amor, mesmo nas tribulações. Que os nossos ouvidos atentos à Tua voz nunca esqueçam quem nos chama e para que Tu nos chama. Faz-nos fiéis, livres, fiéis, fortes, humildes, amantes da Tua palavra, comprometidos com o Teu Evangelho. Vai até os nossos, aqueles que estão mais necessitados da Tua graça e do Teu amor, Jesus. Olha pelos nossos irmãos e irmãs e dá a eles a graça da firmeza, para que a nossa oração, Jesus, alcance os corações mais desejosos de transformação, mais necessitados do Teu amor. E rezemos juntos a oração a São Sebastião. Ó glorioso mártir São Sebastião, exemplo vivo de fé, de caridade, de fortaleza, de lealdade, de fidelidade, alcançai-nos de Deus a graça de acolhermos com alegria as adversidades da vida. Queremos a vosso exemplo abandonar os ídolos deste mundo e servir somente a Deus, nosso único e verdadeiro Senhor e Rei. Conhecendo o vosso poder de intercessão junto de Deus, humildemente vos pedimos a graça que tanto desejamos. Faça o seu pedido agora. Aquela necessidade que lhe é mais urgente. Apresente ao Senhor aquilo que é motivo de você dobrar os seus joelhos constantemente, pedindo ao Senhor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Sebastião, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, obrigado pela presença de vocês em mais esse dia da novena em honra a São Sebastião. Eu espero que você, como eu, esteja se enriquecendo ao conhecer mais e melhor a vida desse santo, tá bom? E olha, eu vou deixar a imagem aqui, vou encerrar com ela hoje, né? Na verdade, aqui. Aqui, tá? Para deixar já uma dica do que é que vem por aí nos nossos próximos dias de novena, tá bom? O Padre Jackson tá vindo aí, certo? Nos próximos dias, para rezar conosco e para nos ajudar a entender um pouco mais sobre essa imagem de São Sebastião. Tá bom? Um grande abraço para vocês. E aí não esquece de curtir o vídeo e compartilhar ele. Se você chegou aqui e estava procurando alguma coisa sobre São Sebastião, chegou até nós, se inscreve, seja bem-vindo à Paróquia São José Vespasiano. E não esquece de acionar o sininho das notificações para você saber quando nós vamos postar mais vídeos. E para você estar ligado amanhã na novena que continua, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.